Karl Marx. 4. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. 4. Em meados de outubro de 1849, a Assembleia Nacional voltou a reunir-se. No dia 1º de novembro, Bonaparte a surpreendeu com uma mensagem anunciando a destituição do Ministério de Barrot-Falux e a formação de um novo ministério. Jamais se enxotou lacaios do seu serviço com tanta sem cerimônia quanto Bonaparte fez com os seus ministros. Os pontapés destinados à Assembleia Nacional foram dados preliminarmente em Barrot e companhia. Como já vimos, o Ministério de Barrot era composto por legitimistas e orleanistas, era um ministério do Partido da Ordem. Bonaparte havia necessitado dele para dissolver a Assembleia Constituinte Republicana, implementar a expedição contra Roma e desmantelar o Partido Democrata. Aparentemente ele havia se eclipsado atrás desse ministério, cedido o poder de governo ao Partido da Ordem e posto a máscara do personagem modesto, que sob Luiz Felipe era usada pelo gerente responsável pela imprensa jornalística, a máscara do homem de paille, homem de palha, testa de ferro, laranja. Naquele momento, ele estava se livrando de uma máscara que não era mais a anteface leve, atrás da qual ele podia esconder a sua fisionomia, mas a máscara de ferro que o impedia de mostrar uma fisionomia própria. Ele havia instituído um Ministério de Barrot para implodir a Assembleia Nacional Republicana em nome do Partido da Ordem. Ele o destituiu para declarar o seu próprio nome independente da Assembleia Nacional do Partido da Ordem. Não faltaram pretextos plausíveis para essa destituição. O Ministério de Barrot negligenciou até mesmo as formalidades exigidas pelo decoro, que teriam feito o presidente da República figurar como um poder ao lado da Assembleia Nacional. Durante o recesso da Assembleia Nacional, Napoleão publicou uma carta a Edgar Ney, na qual parecia desaprovar a atitude iliberal do Papa, assim como já havia publicado uma carta em oposição à Assembleia Constituinte, em que louvou Oudinot pelo ataque à República Romana. Quando a Assembleia Nacional se preparava para votar o orçamento destinado à expedição contra Roma, Victor Hugo trouxe aquela carta baila por suposto liberalismo. O Partido da Ordem sufocou aquela intervenção com exclamações de desdenhosa incredulidade, como se as ideias de Bonaparte pudessem ter algum peso. Nenhum dos ministros aceitou o desafio por ele. Em outra oportunidade, Barrot deixou escapar da tribuna, com seu conhecido patos vazio, palavras de indignação contra as abomináveis maquinações que, segundo suas declarações, davam-se no entorno mais imediato do presidente. Por fim, enquanto o Ministério obtinha da Assembleia Nacional uma pensão por viuvez para a Duquesa de Orleans, rejeitava todo requerimento para aumentar a lista civil presidencial. E em Bonaparte o pretendente a imperador se amalgamou de maneira tão íntima com o aventureiro arruinado que aquela única grande ideia de que ele teria sido vocacionado para restaurar o império era constantemente complementada com esta outra: que o povo francês teria sido vocacionado para pagar as suas dívidas. O Ministério de Barrot-Falux foi o primeiro e o último ministério parlamentar criado por Bonaparte. A sua destituição representou, por conseguinte, uma reviravolta decisiva. Com ela o Partido da Ordem perdeu, para nunca mais reconquistar, um posto indispensável à afirmação do regime parlamentarista, a saber, o controle do poder executivo. Compreende-se de imediato que, num país como a França, em que o poder executivo dispõe de um exército de funcionários de mais de 500 mil de indivíduos, mantendo constantemente, portanto, uma enorme massa de interesses e existências na mais absoluta dependência, em que o Estado enreda, controla, disciplina, vigia e tutela desde as mais abrangentes manifestações de vida da sociedade civil até os seus movimentos mais insignificantes, desde os seus modos de existência mais universais até a existência privada dos indivíduos, em que esse corpo de parasitas adquire, em virtude da sua extraordinária centralização, um grau de onipresença, de onisciência, de acelerada capacidade de movimento e de reação que só tem analogia na impotente falta de autonomia, na disformidade desordenada do organismo social real. Compreende-se que, em um país como esse, a Assembleia Nacional, perdendo o poder sobre os postos ministeriais, daria por perdida
perdida qualquer influência real, caso não simplificasse simultaneamente a administração estatal, reduzisse tanto quanto possível o exército de funcionários e, enfim, permitisse à sociedade civil e à opinião pública criar os seus próprios órgãos, independentes do poder governamental. Porém, o interesse material da burguesia francesa está entretecido da maneira mais íntima possível justamente com a manutenção dessa máquina estatal extensa e muito capilarizada. É nessa máquina que ela abriga o seu excesso populacional e suplementa na forma de vencimentos estatais o que não consegue amealhar na forma de lucros, juros, rendas e honorários. Em contrapartida, o seu interesse político obrigou a aumentar diariamente a repressão, ou seja, os recursos e o pessoal do poder estatal, enquanto era forçada a travar simultaneamente uma guerra ininterrupta contra a opinião pública e a desconfiadamente mutilar e paralisar os órgãos autônomos de movimento da sociedade, quando não amputá-los completamente. Assim sendo, a burguesia francesa foi obrigada por seu enquadramento de classe A, por um lado, destruir as condições de vida de todo e qualquer poder parlamentar, portanto também do seu próprio, e, por outro lado, tornar irresistível o poder executivo hostil a ela. O novo ministério se chamava Ministério de Hautpoul. Não se deve pensar que o general Hautpoul tenha recebido o grau de primeiro-ministro. Antes, junto com Barrot, Bonaparte abolira essa honraria que, no entanto, condenava o presidente da República à nulidade legal de rei constitucional. O rei constitucional, na verdade, sem trono nem coroa, sem cetro nem espada, sem irresponsabilidade, sem a posse imprescritível da suprema dignidade estatal e, o que era o mais fatal, sem lista civil. O Ministério de Hautpoul tinha apenas um homem de vocação parlamentar, o judeu Foult, um dos membros mais infames das altas finanças. Ele foi contemplado com o Ministério das Finanças. Consultem-se as cotações da Bolsa de Paris e se descobrirá que, a partir de 1º de novembro de 1849, os fundos franceses sobem e caem junto com a subida e queda das ações bonapartistas. Tendo encontrado, assim, o seu afiliado na Bolsa, Bonaparte apoderou-se, ao mesmo tempo, da polícia, nomeando Carlier chefe de polícia de Paris. Entretanto, as consequências da troca de ministros só foram aparecendo no curso do desenvolvimento posterior. No primeiro momento, Bonaparte havia apenas dado um passo para frente, para ser arremessado de volta de modo tanto mais conspícuo. A sua mensagem indelicada foi seguida da mais servil das declarações de submissão à Assembleia Nacional. Toda vez que os ministros ousavam uma tentativa tímida de apresentar os seus caprichos pessoais como projetos de lei, eles próprios pareciam cumprir contrariados e pela obrigação do cargo às esdrúxulas incumbências recebidas e de cujo insucesso de antemão estavam convencidos. Toda vez que Bonaparte deixava escapar as suas intenções pelas costas dos ministros e brincava com as suas ideias napoleônicas, os seus próprios ministros o desautorizavam da tribuna da Assembleia Nacional. Os seus desejos de usurpação pareciam ganhar expressão só para que as gargalhadas de regozo dos seus adversários não silenciassem. Ele se portava como um gênio não reconhecido, que todo mundo tinha na conta de um simplório. Ele nunca gozou de tanto desprezo por parte de todas as classes como durante esse período. O governo da burguesia nunca foi tão absoluto, nunca ela ostentou com tanta prepotência as insígnias da dominação. Não me cabe aqui escrever a história da sua atividade legislativa, que se resume, nesse período, em duas leis. Na lei que restabelece o imposto do vinho e na lei de educação, que abole a descrença. Enquanto, para os franceses, ficou mais difícil beber vinho, foi-lhe servida, em compensação, mais abundantemente a água da verdadeira vida. Enquanto, na lei referente ao imposto do vinho, a burguesia declarou intocável o velho e detestável sistema fiscal francês, mediante a lei de educação, ela procurou assegurar o antigo estado de ânimo das massas que permitia suportá-lo. Fica-se estupefato ao ver os orleanistas, a burguesia liberal, esses vetustos apóstolos do voltairianismo e da filosofia eclética, confiar aos seus tradicionais inimigos, os jesuítas, a administração do espírito francês.
Entretanto, orleanistas e legitimistas podiam até divergir em relação ao pretendente à coroa, mas eles compreendiam que o seu governo unido requeria a junção dos meios de opressão de duas épocas, que os meios de subjugação da monarquia de Júlio precisavam ser complementados e reforçados pelos meios de subjugação da restauração. Os camponeses, vendo frustradas todas as suas esperanças, devido, por um lado, ao baixo preço do cereal e, por outro lado, a estarem mais do que nunca esmagados pela crescente carga tributária e pela dívida hipotecária, começaram a movimentar-se nos departamentos. A resposta a isso foi uma perseguição sem trégua aos mestres-escola a cargo dos clérigos, uma perseguição sem trégua aos administradores locais maíres a cargo dos prefeitos nomeados e um sistema de espionagem ao qual todos estavam expostos. Em Paris e nas grandes cidades, a reação assume a fisionomia da sua época, provocando mais do que batendo. No campo, ela se torna chã, ordinária, mesquinha, estafante, molesta, numa palavra, gendarme. É fácil de compreender o quanto 3 anos de regime do gendarme, abençoado pelo regime do padreco, devem ter desmoralizado as massas imaturas. Por maior que tenha sido a soma de fervor e declamação de que o Partido da Ordem se serviu da tribuna da Assembleia Nacional contra a minoria, o seu discurso permaneceu monossilábico como o do cristão, cujas palavras devem ser sim, sim, não, não. Monossilábico na tribuna tanto quanto na imprensa. Quase como um enigma, cuja solução se conhece de antemão. Quer se tratasse do direito de petição ou do imposto do vinho, da liberdade de imprensa ou do livre comércio, de clubes ou da lei orgânica municipal, da proteção da liberdade pessoal ou da regulamentação do orçamento do Estado, a senha sempre se repete, o tema permanece sempre o mesmo, a sentença sempre já está pronta e tem o seguinte teor imutável: socialismo. Declara-se como socialista o liberalismo burguês, o iluminismo burguês e até a reforma financeira burguesa. Era considerado um ato socialista construir uma ferrovia onde já havia um canal, e era um ato socialista defender-se com um bastão ao ser atacado como uma espada. E não se trata aqui de mera forma de falar, de moda, de tântica de partido. A burguesia tinha a noção correta de que todas as armas que ela havia forjado contra o feudalismo começavam a ser apontadas contra ela própria, que todos os recursos de formação que ela havia produzido se rebelavam contra a sua própria civilização, que todos os deuses que ela havia criado apostataram dela. Ela compreendeu que todas as assim chamadas liberdades civis e todos os órgãos progressistas atacavam e ameaçavam a sua dominação classista a um só tempo na base social e no topo político, ou seja, que haviam se tornado socialistas. Nessa ameaça e nesse ataque, ela desvendou acertadamente o segredo do socialismo, cujo sentido e tendência ela avaliou com mais justeza do que o próprio assim chamado socialismo é capaz de fazer a seu respeito, o qual, por conseguinte, não consegue entender por que a burguesia se fecha a ele tão obstinadamente, quer ele se lamorie em termos sentimentais dos sofrimentos da humanidade, quer ele proclame em termos cristãos o reino milenário amor fraterno universal, ou devaneie em termos humanistas sobre espírito, formação e liberdade, ou imagine em termos doutrinários um sistema de mediação e de bem-estar de todas as classes. Porém, o que a burguesia não compreendeu foi a consequência de que o seu próprio regime parlamentarista, que a sua dominação política como tal, e agora também em moldes socialistas, necessariamente incorreria na sentença condenatória generalizada. Enquanto a dominação da classe burguesa não se organizasse totalmente, enquanto não adquirisse a sua expressão política pura, o antagonismo em relação às demais classes tampouco podia aparecer de forma pura, e, onde aparecesse, não teria como assumir aquela versão perigosa que transforma toda luta contra o poder estatal em luta contra o capital. Vendo em cada manifestação de vida da sociedade uma ameaça à tranquilidade, como ela poderia querer manter no topo da sociedade o regime da intranquilidade, o seu próprio regime, o regime parlamentarista, esse regime que, segundo a expressão de um dos seus oradores, vive na luta e pela luta. O regime parlamentarista vive da discussão. Então, como poderia proibir a discussão? Cada interesse, cada instituição social é transformada por ele em ideia universal, tratada como ideia.
Como poderia algum interesse, alguma instituição afirmar-se acima do pensamento e impor-se como artigo de fé? A briga dos oradores na tribuna provoca a briga dos prelos. O clube de debates no parlamento é necessariamente complementado pelos clubes de debates nos salões e bares. Os representantes que constantemente apelam para a opinião popular autorizam-na a expressar a sua real opinião por meio de petições. O regime parlamentarista submete tudo à decisão das maiorias. Como poderiam as maiorias que estão além do parlamento querer não decidir? Se vos que estáis no topo do estado tocais o violino, por acaso não esperais que os que estão lá embaixo dancem? Assim sendo, ao taxar de heresia socialista aquilo que antes enaltecera como liberal, a burguesia confessa que o seu próprio interesse demanda que ela seja afastada do perigo de governar a si própria. Que, para estabelecer a tranquilidade no país, sobretudo o seu parlamento de burgueses devia ser silenciado. Que, para preservar o seu poder social intacto, o seu poder político devia ser desmantelado. Que os burgueses privados só poderiam continuar a explorar as demais classes e desfrutar sem percalços a propriedade, a família, a religião e a ordem se a sua classe fosse condenada à mesma nulidade política que todas as demais classes. Que, para salvar a sua bolsa, a coroa deveria ser arrancada da sua cabeça e a espada destinada a protegê-la deveria ser pendurada sobre a sua própria cabeça como espada de Damocles. No âmbito dos interesses civis de cunho geral, a Assembleia Nacional se mostrou tão improdutiva que, por exemplo, as tratativas sobre a ferrovia Paris-Avignon, que iniciaram no inverno de 1850, ainda não estavam maduras para decisão em 2 de dezembro de 1851. Quando não oprimia e se portava de modo reacionário, era atingida por incurável improdutividade. Enquanto em parte tomava a iniciativa para a aprovação de leis no espírito do Partido da Ordem e em parte ainda exagerava o rigor da sua execução e do seu manejo, o Ministério de Bonaparte procurou, por outro lado, conquistar popularidade mediante propostas puerilmente simplórias, afirmar a sua oposição à Assembleia Nacional e apontar para uma reserva secreta, cujos tesouros só não eram postos à disposição do povo francês devido às circunstâncias do momento. Nessa linha, ia a proposta de decretar um aumento de 4 sous diários no soldo dos suboficiais. Nessa linha, ia a proposta de criar um banco de empréstimo de honra para os trabalhadores. Receber dinheiro presenteado e receber dinheiro emprestado. Essa era a perspectiva com que ele esperava engoldar as massas. Presentear e emprestar. Nisso se resumia a ciência financeira do lumpenproletariado, tanto do nobre quanto do ordinário. Nisso se resumiam as molas propulsoras que Bonaparte tão bem soube pôr em movimento. Nunca um pretendente apostou tão superficialmente na superficialidade das massas. A Assembleia Nacional repetidas vezes enfureceu-se com essas tentativas inconfundíveis de angariar popularidade às suas custas, com o perigo crescente de que esse aventureiro, açoitado por dívidas e sem as rédeas de qualquer reputação, tentasse um golpe desesperado. A dissonância entre o Partido da Ordem e o presidente já havia assumido um caráter ameaçador, quando um acontecimento inesperado levou este, arrependido, de volta aos braços daquele. Referimo-nos às eleições complementares de 10 de março de 1850. Essas eleições foram realizadas para preencher novamente os cargos de representantes que haviam ficado vagos após o 13 de junho em decorrência de prisão ou exílio dos seus ocupantes. Paris elegeu somente candidatos social-democratas. A cidade até concentrou a maioria dos votos no dos insurgentes de junho de 1848, em Diflote. Desse modo, a pequena burguesia parisiense aliada ao proletariado vingou-se da sua derrota em 13 de junho de 1849. Pareceu que ela desaparecerá do campo de batalha no momento do perigo somente para reaparecer em momento oportuno com contingentes ainda mais maciços e um grito de guerra mais ousado. Uma circunstância pareceu aumentar o perigo dessa vitória eleitoral. As Forças Armadas votaram a favor do insurgente de junho contra Light, um ministro de Bonaparte, e, nos departamentos, elas votaram em grande parte a favor dos Montagnards, que confirmaram a supremacia sobre os seus adversários também nesse nível, embora não tão categoricamente quanto em Paris. De repente, Bonaparte se viu novamente confrontado com a Revolução.
como no dia 29 de janeiro de 1849 e no dia 13 de junho de 1849, também no dia 10 de março de 1850, ele desapareceu atrás do Partido da Ordem. Ele curvou-se, desculpou-se medrosamente, prontificou-se a nomear qualquer ministério por ordem da maioria parlamentar, ele até suplicou aos chefes dos partidos orleanistas e legitimistas, aos Thiers, Berryer, Broglie, Molé, em suma, aos assim chamados burgraves, que tomassem o leme do Estado nas suas próprias mãos. O Partido da Ordem não soube aproveitar esse momento irrevogável. Em vez de apossar-se ousadamente do poder que lhe foi oferecido, ele nem mesmo obrigou Bonaparte a reempossar o ministério destituído no dia 1º de novembro. Ele se contentou com humilhá-lo mediante o pedido de perdão e com agregar ao ministério de Outpool o Sr. Baroche. Esse Baroche, na qualidade de promotor público, havia descarregado a sua fúria diante das cortes criminais de Bourges, primeiro contra os revolucionários do dia 15 de maio, depois contra os democratas do dia 13 de junho, ambas as vezes por atentado à Assembleia Nacional. Mais tarde, nenhum dos ministros de Bonaparte contribuiu mais do que ele para aviltar a Assembleia Nacional, e, depois do dia 2 de dezembro de 1851, encontramo-lo novamente no cargo bem dotado e muito bem pago de vice-presidente do Senado. Ele havia cuspido dentro da sopa dos revolucionários para que Bonaparte a bebesse. O Partido Social-Democrata, por sua vez, parecia estar unicamente atrás de pretextos para voltar a colocar a sua vitória em dúvida e quebrar-lhe a ponta. Vidal, um dos recém-eleitos representantes parisienses, havia sido eleito simultaneamente em Estrasburgo. Ele foi persuadido a recusar a eleição para Paris e aceitar a eleição para Estrasburgo. Portanto, em vez de dar a sua vitória nos locais de votação um caráter definitivo e, desse modo, obrigar o Partido da Ordem a contestá-lo imediatamente no parlamento, ou seja, em vez de forçar o adversário à luta no momento do entusiasmo popular e da disposição favorável das forças armadas, o Partido Democrata estafou Paris durante os meses de março e abril como uma nova agitação eleitoral, fez com que as paixões populares em polvorosa se desgastassem nesse renovado jogo provisório de votos, com que a energia revolucionária se saciasse com êxitos constitucionais e se queimasse em intrigas menores, declamações vazias e movimentos ilusórios, com que a burguesia se reunisse e fizesse os seus preparativos e, por fim, com que a importância das eleições de março sofresse um comentário sentimentalmente atenuador nas eleições complementares de abril, com a eleição de Eugène Sue. Em suma, ela fez do 10 de março um 1º de abril. A maioria parlamentar captou a debilidade do seu adversário. Os seus 17 burgraves, nas mãos dos quais Bonaparte havia posto a liderança e a responsabilidade do ataque, elaboraram uma nova lei eleitoral, cujo pré-projeto foi confiado ao Sr. Faucher, que solicitou essa honra para si. No dia 8 de maio, ele deu entrada na lei pela qual o sufrágio universal foi abolido. Um domicílio de 3 anos no local da votação foi imposto como condição aos eleitores e, por último, a comprovação desse domicílio ficava sujeita, no caso dos trabalhadores, a um atestado a ser emitido por seus empregadores. Na mesma medida em que os democratas se exaltaram e vociferaram em termos revolucionários durante a campanha eleitoral constitucional, eles passaram a pregar em termos constitucionais. Quando teria sido preciso comprovar com as armas na mão a seriedade daquelas vitórias eleitorais, eles passaram a pregar ordem, calma majestosa, calme majestoeux, postura legal, isto é, submissão cega à vontade da contra-revolução, que se disseminava em forma de lei. Durante o debate, a Montanha fez o Partido da Ordem passar vergonha, fazendo valer contra o ardor revolucionário deste a postura impassível do pequeno burguês que ocupa e defende o espaço legal, e derrubando-o com a terrível acusação de que ele estaria agindo revolucionariamente. Inclusive os recém-eleitos deputados se esforçaram por demonstrar, com intervenções comportadas e ponderadas, o equívoco que havia sido taxá-los de anarquistas e interpretar a sua eleição como vitória da Revolução. No dia 31 de maio, a nova lei eleitoral foi aprovada. A Montanha contentou-se com enfiar dissimuladamente um protesto no bolso do presidente. A lei eleitoral seguiu-se uma nova lei de imprensa, que suprimiu totalmente a imprensa jornalística revolucionária.
Ela havia merecido esse destino. Depois desse dilúvio, restaram o Nacional e La Presse, dois órgãos burgueses, como os postos mais avançados da Revolução. Vimos como os líderes democratas tudo fizeram, durante os meses de março e abril, para envolver a população de Paris numa luta fictícia e como, depois do dia 8 de maio, tudo fizeram para demovê-la da luta real. Ademais, não devemos esquecer que 1850 foi um dos anos mais esplêndidos de prosperidade industrial e comercial, ou seja, o proletariado parisiense estava totalmente ocupado. Contudo, a lei eleitoral de 31 de maio de 1850 excluiu de toda e qualquer participação no poder político. Ela lhe cortou o acesso ao próprio campo de batalha, relegando os trabalhadores à condição de párias que haviam assumido antes da Revolução de Fevereiro. Ao se deixarem conduzir pelos democratas frente a um acontecimento como esse e ao esquecerem o seu interesse revolucionário por força de uma sensação momentânea de bem-estar, eles renunciaram à honra de ser um poder conquistador, submeteram-se à sua sina, comprovaram que a derrota de junho de 1848 os havia incapacitado para a luta por muitos anos e que o processo histórico, no primeiro momento, necessariamente voltaria a desenrolar-se por cima das suas cabeças. A democracia pequeno-burguesa, que no dia 13 de junho havia bradado, mas se ousarem atacar o sufrágio universal, aí sim, passou a consolar-se dizendo que o golpe contra-revolucionário que a havia atingido não era golpe e que a lei de 31 de maio não era lei. No segundo domingo do mês de maio de 1852, todo francês apareceria no local de votação, tendo numa das mãos a cédula de votação e na outra a espada. Com essa profecia ela se deu por satisfeita. As Forças Armadas, por fim, foram punidas pelos seus superiores devido às eleições de março e abril de 1850, como tinham sido pelas de 29 de maio de 1849. Dessa vez, porém, elas prometeram resolutamente a si próprias: a Revolução não nos enganará uma terceira vez. A lei de 31 de maio de 1850 foi o coup d'état da burguesia. Todas as conquistas obtidas até aquele momento contra a Revolução haviam tido um caráter apenas provisório. Elas foram postas em xeque assim que a Assembleia Nacional daquele período saiu de cena. Elas dependiam do acaso de novas eleições gerais, e a história das eleições desde 1848 demonstrou de modo irrefutável que, na mesma proporção em que o domínio de fato da burguesia crescia, reduzia-se o seu domínio moral sobre as massas populares. No dia 10 de março, o sufrágio universal se declarou frontalmente contrário ao domínio da burguesia. Esta respondeu com a proscrição do sufrágio universal. A lei de 31 de maio foi, portanto, um dos atos necessários na luta de classes. Em contrapartida, a Constituição requeria um mínimo de 2 milhões de votos para que a eleição do presidente da República fosse válida. Caso nenhum dos candidatos à presidência recebesse esse mínimo, a Assembleia Nacional deveria eleger o presidente dentre os 3 candidatos que obtivessem o maior número de votos. Na época em que a Assembleia Constituinte aprovou essa lei, havia 10 milhões de eleitores inscritos nas listas de votação. Do seu ponto de vista, portanto, 1/5 dos eleitores com direito a voto era suficiente para validar a eleição presidencial. A lei de 31 de maio riscou pelo menos 3 milhões de votantes das listas eleitorais, reduzindo, assim, o número de eleitores com direito a voto para 7 milhões e, não obstante, mantendo um mínimo legal de 2 milhões para as eleições presidenciais. Ela elevou, portanto, o mínimo legal de 1/5 para quase 1/3 dos votos válidos, isto é, ela fez de tudo para tirar clandestinamente a eleição presidencial das mãos do povo e entregá-la nas mãos da Assembleia Nacional. Pelo visto, o Partido da Ordem consolidou duplamente o seu domínio por meio da lei eleitoral de 31 de maio, a saber, entregando aos cuidados do setor estacionário da sociedade a eleição tanto da Assembleia Nacional quanto do Presidente da República.